Liturgia culmen et fons vitae ecclesiae. A liturgia é o cume e a fonte da vida da igreja. Reverendíssimo Padre Silvano Salvati Zanon, digníssimo pároco desta paróquia do Senhor Bom Jesus Crucificado, Imaculado Coração de Maria, reverendíssimos vigários paroquiais, Padre Fábio, Padre Júlio, também o Padre Gabriel, reverendas religiosas, prezados paraninfos desta noite, meus amados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Liturgia culmen et fons vitae ecclesiae. A liturgia é o cume e a fonte da vida da igreja. Este ano, meus amados irmãos, nesta novena do nosso padroeiro, o Senhor Bom Jesus Crucificado, estamos meditando na doutrina da igreja. Doutrina que o magistério da igreja expressa de modo autêntico para nós, compendiada no Catecismo da Igreja Católica. Todo católico deve ter em casa 2 livros. Primeiro, a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus escrita. E, ao lado da Bíblia, todo católico deve ter em casa e ler e estudar o Catecismo da Igreja Católica, no qual o magistério oficial da Igreja, buscando da fonte da Bíblia e da tradição da Igreja, transmite para nós, portanto, a doutrina oficial. É o livro que todo católico deve procurar conhecer. E nós já meditamos a primeira parte do Catecismo e hoje começamos a meditar a segunda parte. Na primeira, recordamos as verdades da fé que devemos crer e professar. Hoje, na segunda parte, começaremos a falar da celebração da fé na liturgia da igreja. Mas o que é a liturgia da igreja? O Filho de Deus feito homem, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o Deus que veio do céu à terra, assumiu uma natureza humana como a nossa, morreu pregado na cruz e depois ressuscitou. E assim, Ele realizou a nossa salvação e ao mesmo tempo apresentou ao Pai um culto perfeito, uma glorificação plena. E assim como Jesus foi enviado pelo Pai, Ele enviou os seus apóstolos. Para quê, meus amados irmãos? Não somente para pregar, para anunciar que Ele tinha nos salvado, nos libertado pela sua morte, da morte do pecado, e nos feito, portanto, merecer, pelos seus merecimentos, a glória do céu. Não somente para pregar e anunciar isso, mas também Ele enviou seus apóstolos para realizar a salvação que eles anunciavam. Mas como os apóstolos, homens, iriam ter o poder de realizar a salvação? Através da celebração do santo sacrifício da missa e dos santos sacramentos, em torno dos quais gira toda a liturgia, toda a vida litúrgica da igreja. É o que nos ensina a Constituição Conciliar Sacrosanctum Concilium. Portanto, a igreja, ela não só proclama, prega, anuncia a salvação, a igreja realiza a salvação. E onde é que acontece a salvação? Quando a igreja celebra a liturgia. É o que São Paulo falava no capítulo 3 da carta aos Efésios. A mim, o menor de todos os cristãos, foi dada essa graça de anunciar a todos os povos
as insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos a disposição do mistério escondido desde os séculos em Deus, que criou todas as coisas. E é através da igreja que este mistério se manifesta ao mundo. São Paulo está falando exatamente disso. O grande mistério escondido em Deus é o amor de Deus que nos salva, que se encarnou na pessoa de seu Filho Jesus Cristo aqui na terra e que continua na igreja. Portanto, todas as vezes que nós celebramos a Sagrada Liturgia, nós damos a Deus a perfeita glorificação e, ao mesmo tempo, nós recebemos a graça que nos salva. Mas quem é que celebra a liturgia? O Catecismo, no seu número 1136, diz para nós, meus amados irmãos, que a liturgia, ela é uma ação de Cristo total. O que é isso? Esse culto perfeito que Jesus inaugurou quando veio a esse mundo, ele continua a realizá-lo, associando a si a igreja. Por isso que o Papa Pio XII, o venerável Papa Pio XII, na sua encíclica Mediator Dei, dizia que a liturgia é o culto que Cristo oferece ao Pai, como cabeça da igreja. E é o culto que nós, que pelo batismo fomos unidos a Cristo como membros, formando o corpo místico da igreja, é o culto que nós oferecemos a Cristo e por Cristo ao Pai. Ou seja, a liturgia é o culto integral do corpo místico da igreja, cabeça e membros. Então é toda a igreja, meus amados irmãos, que oferece ao Pai o culto perfeito, o culto pleno. E ao oferecer essa plena glorificação, recebe a salvação. Mas como acontece isso? A igreja celebra a liturgia hierarquicamente organizada. Cada um de nós, pelo batismo, fomos feitos filhos de Deus, membros de Cristo, deste grande corpo místico do qual Cristo é a cabeça e nós somos os membros. Cristo nos une a si, nesse único culto agradável ao Pai. Mas como é que Jesus faz isso nessa terra? Ao mesmo tempo que Ele, pelo batismo, nos une a si como seus membros, Ele escolheu entre nós batizados alguns vocacionados, que consagrou pelo sacramento da ordem, e fazendo-os sacerdotes do Novo Testamento, fez deles sacramentos vivos de si próprio. Então, Jesus nos une a si num só corpo aqui na terra, através do sacerdote. Porque o sacerdote, no tempo em que nós somos, pelo batismo, membros, o padre, o sacerdote, o bispo, pelo sacramento da ordem, são sacramento vivo de Cristo, cabeça. E assim a igreja inteira glorifica a Deus num único culto. É a cabeça e os membros. Cristo presente na terra, na pessoa dos seus sacerdotes, e cada fiel batizado como membro, esse grande corpo místico que é a Santa Igreja. E esse culto, meus amados irmãos, é um culto só. A liturgia é este culto oficial da Igreja de Cristo, que é uma só, que ao mesmo tempo é o culto à liturgia celeste, que é celebrada na plena visão, onde os anjos e os santos em torno do trono de Deus e do Cordeiro que no Apocalipse São João diz que está imolado e de pé, oferecem ao Pai. Quem é o Cordeiro imolado e de pé? É Cristo, morto e ressuscitado. É Cristo glorioso que no céu apresenta ao Pai a sua santa chaga, sinais da sua paixão. E assim como diz a carta aos Hebreus, ele vive a interceder por nós. Então, toda aquela glória dos anjos, dos santos no céu, em torno do Cordeiro imolado e de pé, de Cristo ressuscitado com as suas chagas,
apresenta o culto glorioso perante o trono de Deus. E este culto glorioso é o mesmo e único culto que acontece aqui na terra através daquilo que nós chamamos de economia sacramental. O que é isso, padre? A palavra economia, na sua origem, quer dizer governo da casa. A gente usa hoje na parte financeira, porque como nós administramos as finanças, a nossa vida. Então, como é que Deus administra hoje a nossa salvação? Através dos sacramentos, através de sinais. Por quê, meus amados irmãos? Se o culto da igreja é um só, como é que nós poderíamos participar do culto da glória do céu se nós não somos capazes de contemplar essa glória? Se um de nós pudesse ver o céu, morria na mesma hora, porque a nossa condição humana, o nosso corpo humano, não consegue suportar o peso da glória, a grandiosidade da majestade de Deus que reflete na sua glória, na sua grandiosidade. Não podemos. Foi então que nosso Senhor fez essa economia sacramental. O que é isso? O mesmo culto que lá no céu os anjos e santos oferecem a Deus na plena visão, Jesus, Ele, que é o Cordeiro imolado e de pé, que está glorioso no céu, Jesus se faz presente aqui na terra, na sua igreja, através de sinais sensíveis, de sinais, de símbolos, que são adaptados à nossa condição humana. E assim Ele se faz presente entre nós, realiza, torna presente a sua salvação entre nós, para que nós possamos participar. Então, o mesmo culto, a mesma liturgia do céu, é também a liturgia da terra. Por isso, meus amados irmãos, a Sagrada Liturgia é aquilo que existe de mais bonito do lado de cá do céu. Por isso que a liturgia tem a sua beleza. A beleza dos ritos, a beleza das orações, a beleza das cerimônias sagradas, a beleza da música sacra, dos paramentos, da arte, da arquitetura sacra. Tudo isso é para quê? É para que nós possamos penetrar nesse mistério de Cristo e possamos fazer a experiência da glória do céu que se faz presente através da riqueza desses sinais entre nós aqui na terra. Por isso, meus amados irmãos, quando nós celebramos, quando nós participamos da liturgia, principalmente do santo sacrifício da missa, o céu toca a terra se eleva ao céu. E nós podemos então nos unir a nosso Senhor e podemos então participar da sua glória, que embora nós não possamos ainda vê-la, já está presente pela graça que nos salva, que nos santifica e que nos encaminha para o céu na esperança. Por isso ensina o Concílio Vaticano II, na Sacrosanctum Concilium, liturgia culmen et fons vitae ecclesiae. A liturgia é o cume para onde se encaminha toda a ação da igreja e é a fonte de onde promana toda a sua força. Por isso, a liturgia é o centro da vida de cada um de nós católicos. O que é a vida cristã? A vida cristã consiste em quê? Em você nascer para Deus pelo batismo, viver na graça de Deus, reconciliar-se com Ele pelo sacramento da penitência ou da confissão, se você teve um deslize do pecado, para poder ser admitido a participar do seu sacrifício e receber Cristo vivo na Eucaristia, que já é a antecipação do céu aqui na terra. Isso é vida cristã. É para isso que nós vivemos. Todo o trabalho dos padres, pregando, evangelizando, todo o trabalho de caridade das irmãs, escola, asilo de idosos, todo o trabalho que o cristão faz na sua profissão, no cultivo da vida familiar, tudo isso só tem uma finalidade: ir para o céu,
E onde está o céu aqui na terra? Aqui, quando se celebra na casa de Deus a Sagrada Liturgia, e nós podemos nos encontrar com Cristo, que se faz vivo entre nós e nos oferece o dom da sua salvação, e o céu desce para a terra, e nós, estando na terra, já experimentamos o céu. Por isso, meus amados irmãos, a coisa mais importante da vida do católico é participar da liturgia, que tem como centro os 7 sacramentos, que tem como sol o sacramento que contém o próprio Cristo vivo, a Santíssima Eucaristia. Mas como, padre? Eu venho tantas vezes à igreja, eu recebo tantas vezes os sacramentos, eu participo tantas vezes da missa, portanto eu celebro tantas vezes a liturgia e não me santifico. E me esqueço tantas vezes do céu e fico tão preso aqui na terra. É porque muitas vezes acontece que eu venho participar da liturgia sem estar preparado. São Paulo tem uma palavra que diz: animalis homo non percepit quae sunt spiritus Dei. O homem animalizado não percebe aquelas coisas que são do Espírito de Deus. O homem animalizado, o homem carnal, ele não consegue saborear, sentir o gosto do céu, da vida eterna. Porque muitas vezes a gente vem aqui para a igreja, participar da Santa Missa, receber os sacramentos, participar de um batismo, se confessar, sem estar preparado. Como é que eu me preparo? Primeiro, com a busca da minha conversão diária, do afastamento do pecado. Nós sabemos, meus amados irmãos, que quando nós nos acostumamos com a podridão mal cheirosa do pecado, nós perdemos o olfato e perdemos o paladar das coisas do céu. Então é preciso que o cristão, no seu dia a dia, ele procure abraçar uma vida de conversão, se esforçar por se afastar das coisas fétidas, pútridas, horrendas do pecado. E ao mesmo tempo o cristão deve levar uma vida de piedosa oração. Por que eu rezo o terço, o rosário? Por que eu faço uma novena como essa que estamos fazendo, que é uma devoção? Por que eu faço uma procissão? Por que eu faço uma via sacra? Por que eu uso um escapulário? Por que eu tenho o meu manualzinho de orações com as minhas orações diárias piedosas, com a imitação de Cristo? Por que tem isso tudo? É para me ajudar a cultivar uma vida espiritual que abra a minha alma e me predisponha para que, ao chegar o momento de celebrar a liturgia, de participar da Santa Missa dos Sacramentos, eu já esteja sintonizado com Deus e eu seja capaz de saborear, de fazer a experiência do céu que em cada liturgia se faz presente aqui na terra. Portanto, hoje, meus amados irmãos, peçamos muito essa graça. A liturgia, ela é o centro da vida da igreja. Ela é o cume para onde toda a ação da igreja se encaminha. Ela é a fonte de onde brota toda a força da igreja. Porque no coração da liturgia está a Eucaristia. Cristo vivo, é Ele. Que também, meus amados irmãos, seja assim para a vida de cada um de nós. Que cada vez que eu venha participar da Sagrada Liturgia, eu tenha essa grande graça de encontrar aqui o centro da minha vida, para a qual eu encaminho minhas ações, da qual eu tiro a minha fonte de força, de energia, de graça, de coragem para perseverar. E assim, reconciliado sempre na graça de Deus, cultivando essa vida espiritual, chegando aqui, realmente eu faço a experiência de me encontrar com Cristo vivo, de acolher a sua graça de salvação e de já nesta terra experimentar o céu que se faz presente aqui. Liturgia
culmen et fons vitae ecclesiae. A liturgia é o cume e a fonte da vida da igreja. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.